Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você, ligadinho aqui no Mestres da História. Novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução deste super, hiper, ultra, mega power curso de preparação para o concurso da PJC, a nossa Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, e a gente dando sequência à nossa preparação com enfoque em História de Mato Grosso. A gente está estudando nesse momento o período imperial mato-grossense. Já falamos, por exemplo, sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas da província de Mato Grosso. Falamos também sobre a rusga e na última aula nós falamos sobre os quilombos em Mato Grosso. Desta vez iremos falar sobre um dos principais temas, um dos temas mais cobrados em concursos públicos que abranjam história de Mato Grosso em seus editais. É claro que eu estou mencionando a famosíssima Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, um acontecimento histórico fundamental para os rumos políticos, sociais e econômicos da então província de Mato Grosso. Eu costumo dizer que a Guerra da Tríplice Aliança é um verdadeiro divisor de águas em Mato Grosso. Você tem a história de Mato Grosso até a Guerra da Tríplice Aliança e depois você tem uma outra história de Mato Grosso com grandes transformações na sua fisionomia política, econômica e social também. Então esse tema extremamente relevante, extremamente importante é que nós iremos debater na aula de hoje. Eu quero que você preste muita atenção, que faça as devidas anotações, porque só dessa maneira que você vai conseguir alcançar um conhecimento significativo. E a nossa missão aqui é fazer com que você fique competitivo para enfrentar a concorrência que vem pesada por aí. Esse concurso da PJC não vai ser moleza não, pessoal. O concurso que vem com uma galera muito bem preparada. Então você tem que estar ligado para se preparar muito bem e ter um grande desempenho, porque aqui a gente está lutando pela sua vitória, para que você conquiste a sua aprovação, a sua nomeação nesse concurso público. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui nessa atividade árdua, cotidiana, de trabalho, de grande labuta, justamente para que você tenha uma excelente preparação e domine a história de Mato Grosso. Pois bem, meus amigos, vamos começar a falar sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Mas antes, olha, eu preciso agradecer muito ao pessoal que está compartilhando essas nossas aulas nas redes sociais, o pessoal que está curtindo, estou gostando de ver, hein? A galera assistindo em peso, curtindo as nossas aulas, clicando no joinha, se inscrevendo. A gente tem recebido muitas novas inscrições, o canal está só crescendo. A nossa meta é 20 mil inscritos, estamos já beirando 12 mil. Queremos muito mais, queremos oportunizar como é que nós podemos dizer? Eu quero oportunizar um momento de democratização do ensino aqui no YouTube. A gente quer crescer. E agora vamos discutir a Guerra da Tríplice Aliança e as suas repercussões para a província de Mato Grosso. Evidentemente que o assunto básico que a gente irá discutir na aula de hoje diz respeito à participação da província de Mato Grosso no advento da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Beleza? Então a Guerra da Tríplice Aliança é o mesmo que Guerra do Paraguai. Simplesmente, moçada, o maior conflito bélico da história da América do Sul. A mais importante guerra travada no cone sul-americano foi a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, travada entre novembro de 1864 e março de 1870, envolvendo diretamente 4 países. Os 3 países que compunham a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República do Paraguai.
Há que se destacar que a Inglaterra participou de forma indireta, financiando os países da Tríplice Aliança. A Inglaterra emprestou dinheiro, vendeu armas para que Brasil, Argentina e Uruguai enfrentassem o Paraguai e derrotassem a República Guarani. Bom, a Guerra da Tríplice Aliança, vamos começar pela definição lógica desse conflito. A Guerra da Tríplice Aliança, como eu disse anteriormente, foi a mais importante das guerras travadas na América do Sul. Por que ela foi tão importante assim? Pelo número de combatentes que ela reuniu, pelo número de países que essa guerra teve e principalmente pelas consequências políticas, consequências econômicas, consequências sociais para os países envolvidos. Como consequências políticas para o Brasil, por exemplo, a gente tem a Guerra do Paraguai como o momento do ápice do Império, o ápice do segundo reinado, o momento do apogeu do reinado de Dom Pedro II. Só que ao mesmo tempo, pessoal, ao final dessa guerra começa uma fase de declínio, uma decadência do segundo reinado, que vai culminar 19 anos depois na proclamação da República. Porque apesar do Brasil ter saído vencedor desse conflito, o Brasil acumulou muitas dívidas, o financiamento para custear uma guerra tão pesada, uma guerra tão longa, onerosa para os cofres públicos imperiais, é um dos fatores que fizeram com que o Estado Imperial brasileiro ficasse mais fragilizado. Tem o fato de que o exército brasileiro saiu bastante fortalecido ao final dessa guerra, tem a perda do apoio de setores da Igreja Católica, tem a questão escravocrata, enfim, tem uma série de fatores que vão contribuir para a ruína do segundo reinado. Do ponto de vista econômico, a gente tem as dívidas que o Brasil contraiu junto à Inglaterra, que financiou essa guerra. O Paraguai, por sua vez, teve sua economia arrasada, teve sua população, boa parte dela, dizimada. Então, a Guerra do Paraguai tem uma série de consequências, uma série de repercussões, e você tem que ficar atento nessas consequências. E nessas consequências, é claro que Mato Grosso teve uma série delas, mas pega leve aí, que eu vou chegar e vou falar sobre isso. Por enquanto a gente está fazendo uma contextualização, a gente está apresentando um panorama mais global do que foi a chamada Guerra da Tríplice Aliança, que, como eu já falei para você, é a Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, envolvendo, de um lado, a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro lado, quem que estava? A República do Paraguai. Na verdade, pessoal, a gente precisa atentar para o fato de que a Guerra do Paraguai reflete os velhos conflitos existentes na região do Prata, pessoal. Essa região estratégica do estuário do Prata, local de entrada e saída de mercadorias na América do Sul. Um local que foi disputado em tempos coloniais por portugueses e espanhóis. Você está ligado aí da nossa aula sobre os tratados de limites que foram estabelecidos entre as coroas ibéricas lá no século XVIII? Está lembrado disso? Dentre eles, o Tratado de Madrid? Então, moçada, no século XIX é o momento de formação dos estados nacionais sul-americanos, que alcançaram os seus processos de independência. Foi assim com o Paraguai, com a Argentina, com o próprio Brasil, que tornou-se independente em 1822 e, ao contrário de todos os seus vizinhos aqui na América do Sul, adotou o regime monárquico. O Brasil era a única monarquia das Américas. Não era à toa que era chamado de Flor Exótica das Américas. Olha que título legal, que título bacana. Flor Exótica das Américas. Os demais
territórios, as demais áreas que fizeram parte do reinado ou do território colonial espanhol, os diversos vice-reinos, fragmentaram-se, surgindo vários países: Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Equador e companhia bela. Perfeito? Então havia uma série de conflitos, havia uma questão litigiosa referente principalmente a questões de fronteira, questões de limite dos antigos domínios coloniais espanhol e português na América. Agora são questões fronteiriças envolvendo Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina. Então havia questões de fronteira, havia também a questão do domínio na região do Estuário do Prata, que, como eu falei para vocês, era uma região de importância geopolítica estratégica, porque era a área de entrada e de saída de mercadorias para a América do Sul, galera. Então quem comandasse o Estuário do Prata, poxa vida, tava com a mão na roda, não é? Você tem o Estuário do Prata, ali de um lado vai estar Buenos Aires, de outro lado vai estar Montevidéu. Então era uma área de importância vital para o comércio, tanto para importações quanto para exportações. Outro fato importante aí, pessoal, é a disputa hegemônica na América do Sul. Era um momento histórico de afirmação desses estados modernos aqui na América do Sul. Brasil de um lado, Argentina, o próprio Paraguai. Esses três disputavam aí o título de principal potência da América do Sul, uma potência regional, uma potência continental. Então havia conflitos de ordem diplomática também envolvendo esses países: Brasil, Argentina e Paraguai principalmente. Uruguai um pouquinho menos. O Uruguai era dos quatro, vamos dizer assim, o mais fraquinho, né? O Uruguai, que foi disputado entre Brasil e Argentina por ocasião da famosa Guerra da Cisplatina, que acabou culminando com o surgimento da República Oriental do Uruguai, inclusive por uma intervenção, por uma interferência do governo britânico. Inglaterra interveio nessa questão e contribuiu para o surgimento da República Oriental do Uruguai, que seria uma espécie de algodão entre dois diamantes, os dois diamantes, no caso, Brasil e Argentina. Mas o Brasil, por diversas vezes, interveio na política interna de outros países, as famosas questões platinas. Você já deve ter estudado na escola as questões platinas, as intervenções militares do Brasil no Uruguai, as intervenções militares do Brasil na Argentina, porque o Brasil tinha interesse na região do Estuário do Prata e o Brasil também tinha interesse em controlar a política no Uruguai. Lá no Uruguai tínhamos dois partidos que disputavam a hegemonia política: os blancos, que eram mais próximos de Buenos Aires, que eram mais ligados aos argentinos, aos porteños de Buenos Aires, e havia os colorados, que eram mais ligados ao governo imperial brasileiro. Vez por outra, o Brasil mandava o exército lá para invadir o Uruguai, derrubar os blancos do poder e colocar os colorados. Então havia sim essa questão de intervenções militares, de guerras, guerra contra Uribe, guerra contra Rosas. Então o Império Brasileiro era visto como uma ameaça pelos nossos vizinhos aqui, sobretudo pela Argentina e também pelo Paraguai. Paraguai que à época era governado pelo presidente Francisco Solano Lopes. Era o ditador do Paraguai, era quem dirigia o país, quem tinha o controle, as rédeas da política paraguaia. O Paraguai que seguia um caminho diferente de seus vizinhos aqui na América do Sul. Era um país, por exemplo, que não tinha dívida externa, um país que estava investindo num certo desenvolvimento econômico, construindo ferrovias, trazendo engenheiros da Inglaterra para implantar
o seu parque industrial, portanto o Paraguai tinha um caminho adverso em comparação, por exemplo, ao Brasil, que ainda tinha uma estrutura essencialmente agrária, agroexportadora, né, pessoal? Tendo o café como principal produto. O Brasil ainda tinha mão de obra predominantemente escrava. Então haviam algumas diferenças. Não estou dizendo aqui que o Paraguai fosse uma superpotência e que chegasse a ameaçar o poderio inglês. Não é isso que eu estou dizendo, pessoal. Essa é uma tese que atualmente é muito questionada pelas novas fontes historiográficas. Afinal de contas, os historiadores marxistas que escreveram durante a década de 70, como Leon Palmer, como por exemplo também o Chiavenato, tinham essa orientação mais marxista e vão apontar a guerra como uma questão do capitalismo, uma questão da interferência britânica no desenvolvimento autônomo do Paraguai. No entanto, nós temos novos estudos historiográficos acerca da Guerra do Paraguai. Dentre eles eu posso citar um livro que eu li recentemente, um livro que eu tenho lá na minha biblioteca, que é o do historiador Francisco Doratiotto, Maldita Guerra, pessoal, que vale a pena, que ele faz uma releitura, ele faz uma revisão. O termo é esse, um revisionismo histórico acerca da Guerra do Paraguai. Tem a obra do Alfredo da Mota Menezes também, que vai mais ou menos por esse rumo traçado pelo Doratiotto. Tudo bem? Então vamos lá. A Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, foi travada então de 1864, ali em novembro, quando começam as primeiras hostilidades entre os países beligerantes. 1864, quando primeiro o Brasil faz uma intervenção militar no Uruguai. O Brasil derruba um governo branco e coloca no lugar um governo colorado. Isso faz com que o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, o ditador paraguaio, promova o fechamento da navegação através do Rio Paraguai. Esse é um outro ponto importante, pessoal. Em aulas anteriores eu até já falei para vocês que a questão da comunicação era um aspecto fundamental para o intercâmbio de Mato Grosso, de Cuiabá, capital da província, com a sede do Império, o Rio de Janeiro, porque os caminhos terrestres até existiam, mas eram muito precários, pessoal, numa viagem que chegava a durar 6 meses. Olha, não era fácil não viajar de Cuiabá para o Rio de Janeiro naquela época, primeira metade do século XIX. Por essa razão que a diplomacia brasileira não envidou esforços para conseguir costurar um acordo diplomático com a República do Paraguai. Foram enviadas várias missões diplomáticas até Assunção para tentar convencer o presidente paraguaio a aceitar o livre trânsito de embarcações comerciais e militares brasileiras através do Rio Paraguai, que é um rio que nasce no Brasil, mas que corre para fora de nossos limites territoriais. Só em 1856, anota a data aí, pode ser importante, 1856 é que foi aceito, é que o governo paraguaio finalmente deu o braço a torcer e reconheceu a livre navegação através da Bacia Platina, num tratado de aliança, amizade e navegação e extradição entre esses dois países, o Brasil e o Paraguai. Ficou legal a coisa, né? Essa livre navegação fez com que o tempo de viagem de Cuiabá até o Rio de Janeiro, indo pelo Rio Paraguai até chegar ao estuário do Prata, de lá, através do Oceano Atlântico, navegar em direção à cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, era um período de 30 dias. Aí você fala, professor Edenilson, tio Ed, pelo amor de Deus, 30 dias ainda é tempo pra cacete, meu irmão. Mas entre 30 dias e 180 dias, 30 dias parece mais razoável. Concorda comigo? Então, em 1856, tivemos
a liberação da navegação através da Bacia Platina, através do nosso glorioso Rio Paraguai. Porém, pessoal, por conta dessas intervenções militares do Brasil no Uruguai, faz com que o governo de Solano Lopes, do presidente paraguaio, rompa esse acordo e bloqueie a navegação através do Rio Paraguai. Esse fato aí, pessoal, vai ser um dos fatores, um dos aspectos que vão gerar a guerra pouco tempo depois. Acontece que uma embarcação brasileira rumava em direção a Cuiabá, atravessando as águas do Rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Só que não vinha levando o meu amor não, pessoal, vinha trazendo Frederico Carneiro de Campos. Quem é essa ilustre figura, professor? Esse aí, moçada, era o futuro presidente da província de Mato Grosso. Ele havia sido nomeado pelo imperador Dom Pedro II no Rio de Janeiro e estava em viagem oficial rumo à capital mato-grossense. Porém, o vapor em que ele viajava, olha o nome do vapor, Marquês de Olinda, o nome da embarcação que trazia para Cuiabá o futuro presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, chamava-se Marquês de Olinda. Esse navio, essa embarcação, esse vapor, foi confiscado, foi preso. A sua tripulação foi presa nas imediações de Assunção. Por quê? Porque o presidente do Paraguai, Solano Lopes, tinha decretado o fechamento da navegação através da Bacia Platina. E o Brasil não ligou muito para essa determinação, para essa retaliação paraguaia. O que aconteceu? Prisão do futuro, que acabou nem sendo, presidente da província de Mato Grosso. Ele foi preso lá, ficou preso até 1867, quando ele morreu na prisão em Assunção. Era um prisioneiro de guerra, o nosso glorioso Frederico Carneiro de Campos, que seria o presidente da província de Mato Grosso se não tivesse sido preso lá nas proximidades, nas cercanias de Assunção, enquanto navegava calmamente no Marquês de Olinda. Portanto, anota aí, observação importantíssima, o estopim que vai dar início à Guerra da Tríplice Aliança foi a prisão do vapor brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia para Cuiabá o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Esse fato vai servir para a declaração de guerra do Brasil em relação ao Paraguai, pessoal. Vai começar agora o fight. Eu fiz até um desenho aqui para ilustrar, pessoal. De um lado quem que tá? De um lado tá ali Francisco Solano Lopes. Olha ele aí que bonitinho. Desenhei bem legal. Francisco Solano Lopes. Deixa eu aproximar aqui da lente. De um lado tá Francisco Solano Lopes. De outro lado tá ele, Dom Pedro II, imperador do Brasil. Então, a rivalidade aqui dos dois países vai levar à decretação da guerra. A gente vai ter o fight, A guerra que imaginava-se uma guerra rápida, uma guerra curta, acabou se desenrolando num conflito muito longo, um conflito extenso. Olha a outra imagem aí que a gente traz aqui, os soldados. Olha que bonitinho que eu fiz aqui, pessoal. Eu gosto de ilustrar, porque aí isso aqui serve de memorização, facilita o aprendizado. Olha lá os soldadinhos pronto para essa guerra. Os soldados brasileiros, aqui ó, estão os soldados argentino, uruguaio, paraguaio e brasileiro. Beleza? Então nós temos 4 exércitos nessa que é a mais importante guerra da América do Sul. Guerra do Paraguai, que teve consequências importantíssimas. E para Mato Grosso? Para Mato Grosso teve uma série de consequências. E não se preocupe, o tio Ed vai te contar todas as consequências importantes da Guerra da Tríplice Aliança. Olha outro mapinha que eu fiz aqui.
esse mapa, não sei se vai dar para focar direitinho, o mapinha mostrando as principais ações militares na guerra da Tríplice Aliança. Aproxima mais um pouquinho aí, tio Ed, para eu ver direitinho o seu mapinha. Legal, pessoal, mostra aí a ofensiva paraguaia. O Paraguai invadiu e ocupou uma parte do território da então província de Mato Grosso. A parte sul do território foi invadida e ocupada, Corumbá, Miranda, Nioaque, Bela Vista, e o Paraguai também invadiu o Rio Grande do Sul. O Paraguai também atacou pelo sul do Império Brasileiro, pessoal. Só que aí tem um problema, hein? Um problema. Qual o problema? Para o Paraguai poder atacar no sul do Brasil, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, o Paraguai teve que atravessar o território argentino. E a Argentina, naquele momento histórico, estava consolidando o seu processo de unificação política. Haviam na Argentina algumas províncias insurgentes, vamos dizer assim, algumas províncias que não aceitavam a hegemonia portenha, a hegemonia de Buenos Aires. Duas províncias, para sermos mais exatos. A província de Entre Rios e a província de Corrientes. Quando o exército paraguaio pediu autorização para cruzar o território argentino para atingir a província do Rio Grande do Sul, os argentinos, negatof, não deram essa autorização. E aí o exército de Solano Lopes marchou mesmo sem a autorização, a anuência do governo argentino. Isso fez com que a Argentina também decretasse guerra contra o Paraguai, pessoal, porque teve seu território invadido. O exército paraguaio desrespeitou a autonomia da República Argentina. Isso faz com que, em 1º de maio de 1865, fosse assinado o Tratado da Tríplice Aliança, reunindo Brasil, Argentina e Uruguai. Lembra que o Uruguai já estava nas mãos dos blancos, e os blancos eram aliados do Império Brasileiro. Então você tem aqui, olha só, vamos lá, 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Moçada, é por isso que tem uma certa discrepância em alguns materiais didáticos. Alguns contextualizam a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Outros livros, outros manuais didáticos vão colocar de 1865 a 1870. Por que isso acontece então, tio Ed? Pessoal, isso acontece porque as primeiras hostilidades vão ocorrer no final do ano de 1864, quando, por exemplo, nós temos a prisão do navio Marquês de Olinda, lá nas imediações de Assunção, e também a invasão paraguaia na província de Mato Grosso, ocupando ali Corumbá, aquela região de Dourados, Miranda, Nioaque, Bela Vista. Outros livros vão colocar a data como 1865, é porque esse é o ano da assinatura de um acordo militar que ficou conhecido como Tratado da Tríplice Aliança. Entendeu agora? Não vai errar mais? Beleza, vamos em frente então. Tivemos aí a guerra, olha que legal que eu coloquei as enfermeiras aí que trabalharam na Guerra do Paraguai, pessoal, cuidando dos feridos. Ana Nery, por exemplo, né, um símbolo legal aí de uma mulher que atuou na Guerra do Paraguai no tratamento dos feridos. Essa guerra foi extremamente violenta, envolvendo então o exército paraguaio sob a liderança do Napoleão paraguaio, não é mesmo? O nosso amigo ditador Francisco Solano Lopes, deu branco aqui no nome do cara aí, Francisco Solano Lopes. E de outro lado o exército brasileiro, pessoal, o exército brasileiro inicialmente comandado
por Luiz Alves de Lima e Silva, lembra dele? O Duque de Caxias. Duque de Caxias foi o primeiro comandante em chefe das forças brasileiras. Teve outros importantes, como o general Osório também, que teve uma atuação fundamental na Guerra da Tríplice Aliança. O almirante Tamandaré, almirante Barroso. Não se esqueça que tivemos batalhas navais também muito importantes, como por exemplo a Batalha de Riachuelo, a Batalha do Havaí. Nossa, tem até quadros importantíssimos simbolizando aí essas vitórias emblemáticas da Marinha Brasileira. E tivemos batalhas terrestres também muito importantes. Tem um episódio, por exemplo, da retirada da Laguna, que foi relatada pelo Visconde de Tuné. Visconde de Tuné, que a propósito passou aqui por Mato Grosso. Ele serviu na Guerra da Tríplice Aliança, essa guerra importante aí, pessoal, que serve inclusive, olha só, vou trazer uma outra imagem que eu fiz aqui, outro desenho legal. Olha só essa imagem aqui da Índia guerreira idealizada aqui, pessoal. Isso é um símbolo romântico, viu, pessoal? O romantismo estava muito em voga no Brasil nessa época, na literatura, na pintura, nas artes, um símbolo nacional. Porque veja só, durante o segundo reinado, isto é, durante o reinado de Dom Pedro II, o longo reinado de Dom Pedro II, de 1840 até 1889, é um momento histórico muito importante, porque é aí que acontece a construção do Estado Nacional Brasileiro, pessoal. E a Guerra do Paraguai serviu para alimentar esse sentimento nacionalista no nosso país, quando partes do território brasileiro foram ultrajados, invadidos pelo exército inimigo. Poxa vida, isso serviu para unir os laços nacionalistas entre os brasileiros. É aí que o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o mato-grossense, o paulista, o amazonense, o paraense vão se sentir brasileiros. Começa a se construir o sentido da identidade nacional. Até porque, meus amiguinhos, você sabe que essa questão do nacionalismo é uma construção ideológica. Isso não é nativo, isso não é uma coisa natural, é uma coisa cultural, é uma coisa construída. Então a Guerra do Paraguai, a nossa famosa Guerra da Tríplice Aliança, serviu para costurar os laços do nacionalismo no Brasil. Não é à toa que durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança surgiu a lei dos voluntários da pátria. Você já lembra, né? Falei de voluntários da pátria, você já abriu um sorriso largo lembrando ali que na verdade de voluntários a galera não tinha nada, não é mesmo? Porque eram pegos na marra, na força, no laço, para servirem nos campos de batalha na sangrenta Guerra da Tríplice Aliança. Na verdade, involuntários da pátria. Muitas vezes, muitos senhores, para impedir que seus filhos fossem convocados para servir no exército brasileiro, mandavam seus cativos, isto é, mandavam seus escravos. Não se esqueça que boa parte do exército brasileiro na Guerra do Paraguai era composto por indivíduos negros escravizados ou alguns negros também, uma parte de negros alforriados. Não se esqueça disso. Não é à toa, pessoal, que ao final da Guerra do Paraguai, o Exército Nacional, que sai como uma instituição bastante fortalecida, passa a abraçar duas causas muito importantes: a causa republicana e a causa abolicionista. Fica de olho, fica atento nesses bizus. Muito bem, vamos agora comentar um pouquinho como é que era a situação de Mato Grosso durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança, pessoal. Então a guerra começa lá em novembro de 1864, aí a gente já tem a dezembrada, as primeiras batalhas envolvendo o exército do Paraguai e o exército brasileiro, que naquele momento estava em formação, não era um exército consolidado ainda. E veja só, por que a província de Mato Grosso foi tão facilmente ocupada?
tão facilmente dominada? Por uma série de razões. Essas razões você precisa dominar. Perfeito? Essas razões você precisa saber. Mato Grosso, pessoal, acabou sendo uma presa bastante fácil para o exército paraguaio. Primeiro, por conta da precária militarização. Mato Grosso possuía uma extensa faixa de fronteira com a Bolívia, com o Paraguai. E essa faixa de fronteira era muito pouco militarizada. Os paraguaios tinham domínio dessa informação, pessoal. A inteligência paraguaia, vamos dizer a verdade, a espionagem do governo paraguaio já tinha todas essas informações. Eles sabiam que a província de Mato Grosso, além de ser uma província do ponto de vista territorial muito grande, era fracamente povoada, né? Tinha uma população muito pequena e também precariamente militarizada. Isso facilitou, por exemplo, o ataque paraguaio ao Forte Coimbra. Eles dominaram lá o Forte Coimbra e depois dominaram Corumbá, na porção sul da então província de Mato Grosso. Então a gente pode elencar uma série de fatores que fizeram com que Mato Grosso fosse presa fácil frente ao exército de Solano Lopes. Precária militarização é a primeira razão. Segunda razão, reduzida população muito pequena. Terceira razão, grande extensão territorial. Você se lembra que eu falei que era uma província imensa, que engloba os atuais Mato Grosso do Sul e Rondônia. Olha só o tamanho desse território. Com uma população diminuta, uma extensa raia de fronteira e com precária militarização, a coisa ficou difícil de ser contornada. É por essa razão que houve a tomada paraguaia do Forte de Coimbra. Perfeito? Até lá o comandante do Forte Coimbra, Hermenegildo Portocarrero, lembrei o nome da fera, Hermenegildo Portocarrero, tentou lutar para impedir que os soldados paraguaios dominassem o Forte de Coimbra, mas foi humanamente impossível. Tivemos então a invasão paraguaia, o domínio do Forte de Coimbra e em seguida o controle de Corumbá. Corumbá foi invadida e ocupada pelas forças inimigas, pelas forças paraguaias. E áreas próximas também, como Miranda, Nioaque, Dourados, Bela Vista. Essa região toda ficou nas mãos do inimigo até 1867. Tudo bem? Bom, nesse momento histórico, pessoal, que parte do território mato-grossense foi invadido e ocupado pelas tropas paraguaias, quem assumiu o controle enquanto presidente da província de Mato Grosso foi um francês chamado Auguste Leverger. O nosso bom e velho Auguste Leverger então assumiu o controle, pegou as rédeas do comando político na província de Mato Grosso. Afinal, você se lembra, você se recorda que eu falei que o estopim da Guerra da Tríplice Aliança foi a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que trazia Frederico Carneiro de Campos, que seria o presidente de Mato Grosso. Não foi porque o cara morreu na prisão lá em 1867. Então Auguste Leverger é que vai assumir a tarefa de defesa da fronteira, defesa da província de Mato Grosso nesse contexto da Guerra da Tríplice Aliança, pessoal. E adivinhem, os senhores, quem é que iria fazer a defesa desse território, gente? A defesa recai sobre os ombros da população local. É isso mesmo. A população local, os livres pobres, os negros e até mesmo os indígenas é que vão assumir a tarefa de defender o território mato-grossense ante esse avanço do exército paraguaio que já dominava completamente a fronteira sul, lá nessa região de Corumbá.
É nessa hora, nesse momento, que Augusto Le Verger vai convocar os chamados, opa, olha eles aí, o desenho legal, os voluntários da pátria, pessoal. Quem que eram os voluntários da pátria? Eram os carinhas que eram pegos a laço para combaterem na Guerra do Paraguai. Olha só que legal, defender o solo pátrio, né? Que coisa mais honrosa, olha que coisa mais meritosa, uma ova, né? Quem que quer morrer de graça assim, né? Então os voluntários da pátria deveriam defender o território mato-grossense. Augusto Le Verger comandou os voluntários da pátria aqui em Mato Grosso, inclusive na região do Morro de Santo Antônio. Foi formado ali um acampamento militar, onde os voluntários da pátria ficariam de sentinela para tentar impedir que o exército paraguaio subisse até Cuiabá, tomasse a capital da província. Eles, inclusive, segundo consta os anais da história, segundo os cronistas da época, deveriam acender uma imensa fogueira lá no Morro de Santo Antônio para avisar a população cuiabana de que os paraguaios vinham subindo o rio Cuiabá. Mas isso jamais aconteceu, pessoal. O exército paraguaio nunca veio para Cuiabá, porque para eles não era interessante. Afinal de contas, eles já tinham o controle político-militar da porção sul. Lembra que a navegação pela Bacia Platina, a navegação através do rio Paraguai estava o quê? Estava fechada, pessoal. Se a navegação pelo rio Paraguai estava fechada, amiguinhos, isso significa que Cuiabá estava isolada. Cuiabá havia perdido o contato com a capital do império. A coisa ficou preta, a situação ficou muito difícil para a população cuiabana. É aí que a gente tem que fazer uma análise toda pormenorizada sobre o cotidiano mato-grossense durante a Guerra da Tríplice Aliança. E como que era esse cotidiano, professor? Esse cotidiano, moçada, era de pânico. Cotidiano de pânico, olha aí, pânico total aí, pessoal. A situação não ficou fácil, não. Por quê? Porque o contexto era de pânico aí, tio Ed. Moçada, a navegação estava cortada, o abastecimento de gêneros alimentícios, o comércio estava interrompido. Então Cuiabá, o cotidiano da população cuiabana, nossa, foi calamitoso, moçada. Por quê? Fome, medo e doenças. Olha só, gente, a tríade do capeta, o tridente do demônio, pessoal. Fome, veja, fome, medo e doenças. Isso sem falar na guerra, né? Para completar ainda mais o garfinho, né? O tridente do capeta ali, ó, tchussando na bunda dos cuiabanos, como diz o outro. Por que o cotidiano de fome, tio Ed? Moçada, fome por causa que o comércio ficou muito dificultado, uma vez que a navegação através do rio Paraguai estava cortada, estava bloqueada. Medo do quê? Medo de uma possível invasão paraguaia em Cuiabá, medo de ataques indígenas, afinal as únicas guarnições militares que defendiam a capital estavam nos campos de batalha na porção sul, medo de ataques dos quilombolas, pessoal, medo de uma revolta escrava. Nossa, então o cotidiano era nebuloso, tenebroso. Entendeu por que o pânico? Por que a galera estava num pânico geral? O medo tomava conta da rapaz aqui em Cuiabá? É por causa disso, moçada, por causa de todos esses problemas. Então havia o medo de uma invasão paraguaia, já que eles já haviam tomado Corumbá e imediações próximas. Havia também o crescimento do quilombo do Rio Manso. Ah, você tá de cuca fresca e lembra que eu falei lá que em caso de guerra, ou mato ou morro, ou fujo pro mato ou fujo pro morro, mas pra guerra eu não vou, que bobo eu não sou, de bobo eu só tenho a cara.
Então muita gente fugia dos recrutamentos forçados para lutar na Guerra do Paraguai e acabava engrossando as fileiras do Quilombo do Rio Manso ou Cansanção, que foi o mais importante agrupamento quilombola nesse contexto do século XIX, inclusive atacando chácaras, sítios e fazendas nas imediações próximas. Havia também um medo do ataque de indígenas e também dos quilombolas, porque veja, as principais guarnições militares cuiabanas estavam deslocadas para a fronteira sul, para enfrentar o inimigo externo, no caso o exército paraguaio. Então Cuiabá estava desprotegida, my friend. Então ficou meio que cabuloso a situação, literalmente. Outro aspecto era o temor de uma rebelião escrava. Já pensou se os escravos resolvessem pegar em armas e fazer mais ou menos o que aconteceu no Haiti, na rebelião que levou à independência daquele país? Já pensou se acontecesse isso? Poderia ser uma catástrofe. E para piorar ainda mais, pessoal, para piorar ainda mais, porque desgraça pouca é bobagem, ainda teve várias doenças que ocorreram na província de Mato Grosso. Doenças como o cólera, doenças que dizimaram muita gente, viu? Cólera e principalmente a varíola. A varíola que dizimou uma parcela significativa da população da província de Mato Grosso, gente. A varíola aconteceu em 1867, em plena guerra da Tríplice Aliança, e no meio da guerra, né? 1867 aconteceu essa terrível epidemia da varíola. E como não tínhamos medidas profiláticas para controlar a expansão da varíola, ela pegou para valer, viu, gente? Não perdoou, não. Foi rico, foi pobre, foi branco, foi negro, né? A galera acabou sendo acometida da varíola. Como é que a varíola chegou a Cuiabá? A varíola chegou a Cuiabá junto com os combatentes que haviam vencido os paraguaios lá na célebre batalha de 13 de junho, pessoal. 13 de junho de 1867 aconteceu a vitória do exército brasileiro sobre o Paraguai lá em Corumbá. O exército paraguaio foi expulso de Corumbá, é a retomada de Corumbá, 13 de junho. Por isso que Cuiabá tem uma avenida chamada 13 de junho. É uma referência ao dia da vitória. É o dia da retomada de Corumbá. Corumbá, a nossa cidade branca, adoro Corumbá, adoro. Vou visitar Corumbá ainda esse ano, eu volto para lá, pessoal. Então quem trouxe a varíola para Cuiabá foram os soldados combatentes que haviam participado da retomada de Corumbá. Então quando eles trazem a notícia da vitória, euforia, ganhamos, expulsamos, botamos o paraguaio para correr. Só que eles já vieram infectados, trouxeram a varíola e acabaram dizimando, acabaram espalhando a varíola por boa parte da população. Tanto é que uma parcela significativa da população morreu em razão desta doença. Essa doença que fez inclusive surgir um cemitério específico para o sepultamento de vítimas da varíola. Era o famoso cemitério de Nossa Senhora do Carmo, que ficou com o significativo apelido de cemitério do Caicai. Então veja só, na Guerra do Paraguai, com a epidemia da varíola, é quando o anjo da morte apontou o seu dedo para a província de Mato Grosso. Veja só que coisa, pessoal. Eu falei para vocês que a tríade do capeta tava feia aí, hein, pessoal? Imagina, a galera passou poucas e boas durante a Guerra da Tríplice Aliança. E a varíola não atingiu só a capital da província, ela se espalhou por localidades próximas. A varíola também atingiu Poconé, Livramento, Chapada e a região do Rio Abaixo, atuais Santo Antônio e Barão de Melgaço. Beleza?
Como é que nós tivemos aí o desfecho do conflito, professor? Como é que acaba a guerra da Tríplice Aliança? Essa guerra, como todos os senhores sabem, vai terminar com a vitória da Tríplice Aliança, a vitória do Brasil sobre o Paraguai. Então a gente tem como eventos importantes no que tange a historiografia mato-grossense, que é esse o nosso objetivo da aula, é isso que nós estamos discutindo agora, moçada. Então, eventos importantes dessa guerra: a retomada de Corumbá, quando o exército brasileiro, liderado por ninguém menos, um dos líderes da retomada de Corumbá, foi o Antônio Maria Coelho. Cara, quase que deu branco no nome desse cara, mas como é que eu vou esquecer? Antônio Maria Coelho, até tem nome de rua aqui em Cuiabá, passa direto por lá. Antônio Maria Coelho é um dos líderes da retomada de Corumbá. Inclusive, você sabia que ele foi o primeiro governador de Mato Grosso já no período republicano? Lá em 1889, mas isso é uma outra questão que a gente fala depois. Então, 13 de junho, falei 13 de junho? Nome de rua de Cuiabá. 13 de junho de 1867, data da retomada de Corumbá. Você sabe que os paraguaios haviam ocupado a região lá em 1865, né? Finalzinho de 64, comecinho de 1865, eles dominaram, tá tudo dominado na região, mas aí, 13 de junho de 1867, botaram os paraguaios para correr. É a retomada de Corumbá. Mas a guerra prossegue, pessoal. A guerra prossegue por mais 3 anos. Inclusive, o Duque de Caxias, que era o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras durante a Guerra da Tríplice Aliança, ele solicitou pessoalmente ao imperador Dom Pedro II a sua retirada, pediu baixa do comando das Forças Armadas Brasileiras. O imperador muito relutou, tentou demover o Duque de Caxias dessa decisão tão intempestiva, mas não é. O Duque de Caxias falou: olha, o exército brasileiro já entrou em território paraguaio, o Paraguai está praticamente derrotado, está destruído. O Paraguai já está, inclusive, tendo que utilizar meninos de 13, 14 anos de idade como soldados, porque já não tem população masculina em número suficiente para combater o exército brasileiro. Eu não quero participar, eu não quero ter essa carnificina no meu currículo militar. Ele pede baixa, já estava meio que adoentado do Duque de Caxias, e ele deixa a guerra. No lugar